paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra. Já tem bastante tempo que eu, aqui na sala da minha casa, eu não ministro a palavra de Deus. Tem mais ou menos já uns 2 meses, ou seja, 60 dias, que eu não ministro o Evangelho de Cristo aqui. Mas eu queria estar trazendo uma palavra hoje, porque eu tenho observado algo que tem muito me entristecido o coração. Na verdade, meu coração ele já vem sendo entristecido há muito tempo, porque entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Agora de 2019 para 2020, o mundo em si, virou mais um século. Nós saímos do século 21, já entramos no século 22. E eu vejo sempre, não mudou nada, dentro do que diz respeito à organização religiosa, dentro do que diz respeito à igreja em si, as pregações, as ministrações. Eu vejo que nada mudou. Nada mudou. Aqueles que têm a responsabilidade dentro da casa de Deus, vamos abrir um aspas, os pastores, os bispos, os evangelistas, os missionários, as missionárias, os presbíteros, os diáconos, as diaconisas e tantos outros que têm as suas responsabilidades de ter em suas mãos um objeto chamado microfone, que tem ali, no momento da pregação, do ensino, da ministração que vem a ser, continuam a falar a respeito, a pregar somente, me perdoem, eu sou um homem muito franco, muito sincero, continuam a pregar sobre a maldita da teologia da prosperidade, fazendo campanhas absurdas dentro da casa de Deus, as igrejas. A gente vê o mundo de pernas para o ar. Nós estamos vendo um mundo que jaz no Apocalipse. Eu não vejo os homens hoje dentro das igrejas. Às vezes eu conversando com a minha esposa, ou às vezes eu conversando comigo mesmo, eu pergunto para minha esposa, e muitas das vezes eu pergunto para mim: será que esses homens, quando leem as Escrituras Sagradas, ou seja, a Bíblia, será que eles não enxergam que aquilo que eles estão lendo já está acontecendo? Às vezes eu penso que eles ausentam das suas leituras, dos seus estudos, o livro do Apocalipse, eles ausentam das suas leituras e dos seus estudos o livro de Daniel. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo o que está acontecendo nos dias de hoje, Daniel lá atrás já falava, o apóstolo João escreveu no livro do Apocalipse, mas eu não vejo esses homens hoje, essas mulheres, quando têm as suas oportunidades de pregar, de ensinar. Eu não vejo eles pregando sobre o que está para acontecer. Eu só vejo esses homens, mesmo o mundo vivendo do jeito que está, volto a dizer, de pernas para o ar, com guerras, rumores de guerras, pragas, doenças, pais contra filhos, filhos contra pais, e toda essa salada todinha. Esses homens, esses cristãos, esses líderes, continuam, não param, eles continuam a pregar somente sobre vitória, conquista, bênçãos.
e essas campanhas absurdas. É os 7 mergulhos de Naamã, é os muros de Jericó, é o vale dos ossos secos, e assim vai. É o vasilhame da viúva, e assim vai. E com isso eles vão cada vez mais afastando o cristão, o crente, de Deus. Sim, o que nos aproxima de Deus é a palavra. Não é maldição. Hoje eu quero trazer uma palavra para os amados irmãos. Está ali no livro de Isaías, capítulo 1, no verso 19. Diz assim a palavra do nosso Deus: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O que é o bem desta terra? O que é o melhor desta terra para o crente? Lá atrás, quando o pecado ele entrou nesta terra, Deus constituiu um ser a ser príncipe deste século. Em seguida, o nosso Deus, ele fala algo muito sério. Ele diz: o mundo jaz no maligno. Vou recitar de novo Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Esta terra em que eu e você, nós nos encontramos, nós vivemos, ela não tem nada de bom para me oferecer, para te oferecer, para nos oferecer. Esta terra não produz nada de bom, até porque, perdoe, deu um pequeno tiltzinho aqui, desculpe-me, tá? Até porque o próprio Deus, como eu falei, ele disse que essa terra já estaria no maligno, e ele constitui um ser que aos meus olhos, aos seus olhos, nós não vemos, porém ele nos vê. O Senhor constitui a ser príncipe desse século. Sim, Deus criou os céus e a terra, Deus criou o universo, mas o Senhor, querendo você, eu ou não, Deus colocou Satanás como príncipe desse século, a ponto dele chegar um dia, uma vez, para o Senhor Jesus Cristo. E ele diz o que para Jesus no deserto, no momento da tentação? Foi a última cartada que ele deu. Até então ele tinha tentado Jesus por 3 vezes. Transforme essas pedras em pães. E o Senhor falou para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda, veja bem, de toda palavra que sai da boca do Senhor. Não é de toda vitória, não é de toda bênção, não é de toda conquista, não é de toda campanha que eu possivelmente viria a participar. É palavra. Palavra. Eu e você só podemos nos alimentar da palavra, porque é a palavra
que vai me levar para a glória. É a palavra que vai te levar para a glória. É a palavra que haverá de nos levar para a glória. Não é a vitória nesta terra, não é o que eu possivelmente vou conquistar nesta terra, não são as bênçãos que vão ser adquiridas nesta terra, nem tampouco 200, 300 ou 400 campanhas concluídas que eu possivelmente vier a fazer, que haverá de me levar para a glória. Mas é a palavra de Deus. E depois o diabo tenta o Senhor novamente. Se joga do pináculo. Dará ordem aos seus anjos que eles possivelmente, no transcorrer da sua queda, vão lhe amparar. E Jesus diz: não tentaremos o Senhor, o nosso Deus. E por final, na última cartada dele, ele diz para Jesus, veja bem, olha o que o diabo ele diz para Jesus: se prostrado de mim, me adorares, tudo isto te darei. E o diabo mostra para Jesus todos os reinos deste mundo. Mas ele esqueceu de que tudo que ele tem, de tudo que o diabo tem, primeiro pertence a Deus. O próprio diabo pertence a Deus. Ele apenas deixou Satanás como mordomo desta terra, como príncipe desta terra. No estalar de dedos, ele destrói tudo, como em breve ele haverá de destruir. Em breve ele haverá de lançar para todo sempre no inferno, no Hades, no lago de enxofre, onde haverá eternamente choro e ranger de dentes. Ao diabo, seus demônios e todos aqueles que não aceitaram, que não confessaram a Cristo como Senhor de suas vidas. E olha, ainda vou mais longe, porque no livro de 1 Pedro 4,17, o apóstolo Pedro ele diz assim: já é tempo que comece o julgamento. Então que comece primeiro por dentro da casa de Deus. O inferno também será um lugar eterno para a maioria que só buscou vitória, que só buscou conquistas, que só buscou bênçãos e que fizeram trocentas campanhas, mas não buscaram Deus. Não buscaram o melhor desta terra. Buscaram o bem, o melhor desta terra aos olhos humanos, mas não buscaram o bem e o melhor desta terra aos olhos de Deus. Mas, pastor Augusto, se o melhor desta terra não é o que esta terra produz, então o que é o melhor desta terra? Vamos lá no livro de João. Capítulo 14, no verso 16. Nós sabemos que, após Jesus Cristo ser crucificado, ter morrido na cruz do Calvário, 3 dias após ele ressuscitou, ele ainda ficou um período de 40 dias aqui no meio do seu povo, no meio dos seus discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, porque já tinha ceifado, tirado a sua própria vida, por arrependimento, por remorso, por ter vendido a Jesus Cristo por alguns punhados de moedas de prata aos romanos. Então tinham apenas 11 discípulos chamados apóstolos, a mãe de Jesus, Maria Madalena, outra Maria e algumas outras pessoas. Porém, enquanto Jesus estava nessa terra, ele era o bem desta terra. Ele era o melhor desta terra. A partir do momento que Jesus ele ascende para sentar à direita de Deus Pai, esta terra fica sem nada de bom. O melhor desta terra, o bem desta terra, se ausentou.
Enquanto Jesus estava nesta terra, ele se colocou como pão da vida. Os homens se alimentavam dele, da sua palavra, da sua sabedoria, da sua graça. Ele fala para a mulher samaritana: se tu soubesse quem te oferece água e bebesse dela, tu jamais haveria de ter sede. Ele não só alimentava o homem, mas ele também saciava a sede do homem. Enquanto Cristo na terra, a terra tinha algo de bom. O bem da humanidade habitava na terra, enquanto Cristo na terra. Porém, após a ascensão de Cristo para se assentar à direita de Deus Pai, esta terra ficou sem bem nenhum, ficou sem o seu melhor. Porém, no livro de João, capítulo 14, no verso 16, o Senhor Jesus Cristo ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. No verso 26 diz, 25 e 26, tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Neste mesmo livro de João, capítulo 15, no verso 26, diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Para que a terra voltasse a ter o melhor, haveria necessidade de Jesus retornar do lugar de onde ele veio. Então, quando Jesus ele ascende para assentar à direita de Deus Pai, ele retorna na vista do seu Espírito, e a terra volta a ter um bem, a terra volta a ter o melhor. Ali em Isaías, quando diz: se quiserdes e ouvirdes, comerei o bem desta terra. Hoje não se vê mais ninguém falando do Espírito Santo de Deus dentro da igreja. Não se prega sobre a terceira pessoa da Trindade. Eu vejo cada pregação nas igrejas que só misericórdia. Ontem eu ouvi uma pregação que eu comentei com a minha esposa. Uma pregação igual a essa dá vontade, dá gozo de você ouvir 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Um estudo maravilhoso, lindo, do meu pastor presidente, pastor João Batista Neto. Dá gosto de ouvir uma palavra no qual eu ouvi ontem junto com a minha esposa e junto com os demais outros irmãos ali na nossa igreja. Mas às vezes eu ouço palavras que só a graça. Tem nada a ver com o evangelho de hoje. Tem nada a ver. São às vezes ministrações que o homem fala de tanta coisa, só não fala da palavra, não fala da cruz de Cristo, não fala do Apocalipse, não fala do céu, não fala do inferno, não fala do Espírito Santo, não fala do arrependimento, não fala da ressurreição de Cristo, não fala daquilo que nós conseguimos na cruz. Eu não preciso, às vezes que possivelmente eu vier estar atrás de um púlpito pregando o evangelho, eu não preciso pregar vitória, prosperidade, bênção, conquista. Eu não preciso fazer isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, o Senhor fala algo muito, muito lindo. Se me obedecerdes, devido à obediência para com Deus, o Senhor nos dá tudo. Então não existe a necessidade de eu estar falando sempre de vitória, vitória, conquista, bênção, prosperidade. Não existe essa necessidade.
Não existe a necessidade de Deus estar fazendo inúmeras campanhas e, na maioria delas, campanhas bizarras. Ou eu estar, sabe, compartilhando, participando de trocentas campanhas. E participo de uma, acabou uma, eu entro na outra, acabou aquela, eu entro na outra. Meu Deus do céu, cara. É horrível isso. Isso me perdoe a palavra chula, isso é nojento. Eu fico imaginando o coração do Senhor como não fica ao Ele olhar aqui para esta terra e ver o que se é pregado dentro da sua casa. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito sério no livro de Gálatas. Olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. Gálatas 1:8. Ele fala algo muito sério. No livro de Gálatas, capítulo 1:8, olha só o que o apóstolo Paulo ele diz. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que já vos tenho anunciado, seja anátema. Aí eu faço uma pergunta para você que está me vendo, para você que está ouvindo essa mensagem. Me responde com toda a sinceridade. Hoje, dentro das igrejas, tem se pregado o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Seja sincero. Não precisa ser sincero comigo não, até porque eu não estou lhe vendo, mas você está me vendo. Mas seja sincero com você mesmo. Dentro das igrejas hoje, na face da terra, tem se pregado o evangelho que o apóstolo Paulo pregou? Tem se pregado o evangelho que os apóstolos pregaram? Tem se pregado o evangelho que o próprio Cristo pregou? Não. O evangelho que se prega hoje dentro das igrejas é um evangelho humano, um evangelho que o homem criou. Mas não é o evangelho da cruz de Cristo. E o apóstolo Paulo ainda vai falar algo também muito sério. No livro de 1 Coríntios 1,17, ele vai dizer assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, ou seja, para pregar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou seja, para que a cruz de Jesus Cristo não viesse a ser anulada. Aí, mais uma vez, eu volto a fazer uma pergunta para você. A cruz de Jesus Cristo tem sido pregada dentro das igrejas hoje? Seja sincero com você mesmo, volto a dizer. Tem sido pregado? A cruz de Jesus Cristo tem sido pregado hoje dentro das igrejas? Não. Porque hoje só se pregam sobre este mundo. Volto a dizer, como eu iniciei lá atrás, é só vitória, bênção, conquista e campanhas. Só se pregam sobre este mundo, sobre este século, sobre esta terra. Aí ali no livro de Apocalipse, capítulo 21, olha só o que o apóstolo João ele diz. Capítulo 21, no verso 1 e 2. Perdão, no verso 1. Ele diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O que você entende com isso? O que eu entendo com isso? Veja bem, entenda bem o que eu vou falar. Para mim, eu, pastor Augusto Menezes, para mim, é uma perda de tempo. Para mim, não sei para você, estou dizendo quanto a mim. Para mim é uma perda de tempo eu ir atrás de um púlpito e pregar sobre este tempo. Volto a dizer, prosperidade, vitória,
bênçãos, conquistas e fazer campanhas. Para mim é uma perda de tempo. Por quê? Em breve tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai ser destruído. Em breve. Nós estamos vivendo os últimos dias. O livro de Mateus capítulo 24 mostra que nós estamos vivendo os últimos dias. É perda de tempo eu estar atrás de um púlpito e pregar sobre a teologia da prosperidade. É uma perda de tempo eu ir atrás de um púlpito e fazer campanhas, uma vez que esta terra em breve será destruída. Eu tenho que ganhar tempo, por menor que esse tempo seja, e falar de dois únicos lugares que serão eternos: o céu e o inferno. A parte esmagadora dos seres humanos irão passar sua eternidade no inferno. Uma minoria de seres humanos irão passar sua eternidade no céu. E eu, como um pastor, você, como tendo a responsabilidade na sua igreja, ou um convite de uma outra igreja para você ministrar o evangelho, para você pregar esta palavra, que tipo de palavra você tem pregado? Que tipo de palavra eu tenho pregado? Que tipo de evangelho nós temos anunciado? Nós temos pregado um evangelho, nós temos anunciado um evangelho que aqueles que nos ouvem querem ouvir? Ou nós temos anunciado, pregado um evangelho segundo a palavra de Deus, dando continuidade ao evangelho de Jesus Cristo? Veja bem, uma vez, eu sempre procuro dar temas nas minhas pregações. Nesta pregação que eu estou dando hoje, essa ministração que eu estou fazendo, o tema é o melhor desta terra, né? Como base, Isaías capítulo 1, no verso 19. Mas eu sempre dou tema às minhas pregações. Uma vez eu dei um tema a uma pregação falando sobre legado. O que é legado? É aquilo que eu absorvo para mim, na minha criação, e aquilo que eu tomei como educação na minha criação, quando eu chegar a ser adulto, é isso que eu tenho que passar para aqueles pequeninos, ou para aqueles que no qual eu estou ensinando, até porque lá atrás eu fui ensinado desta forma. Veja bem, Moisés foi um grande líder, que o próprio Deus chamou para libertar um povo que estava cativo no Egito. Através da vida de Moisés, Deus fez grandes coisas no deserto. Uma delas foi o quê? Abrir o Mar Vermelho. Após a morte de Moisés, quem sucede Moisés? Josué. Sim, Josué, ele não abriu o Mar Vermelho, mas ele deu continuidade. Veja bem aonde eu estou querendo chegar. Procura entender o que eu estou querendo passar para você. Josué, ele deu continuidade no legado de Moisés. Josué não abriu o Mar Vermelho, mas ele abriu o Rio Jordão. Tá entendendo? Vamos lá. Elias, um grande profeta, ele abriu também o Rio Jordão. Ele ressuscitou uma criança. Após ele ser transladado numa carruagem de fogo, ser levado por Deus em vida numa carruagem de fogo, o que sucedeu Elias? Perdão, Eliseu. O que Eliseu fez? Ele deu continuidade no legado de seu mestre. Elias, Eliseu
abriu o rio Jordão, olha só, e ressuscitou uma criança. E assim foi. Jesus Cristo, ele veio na forma humana, ele nos deixou um legado que foi seguido pelos seus discípulos chamados apóstolos. Todos eles deram seguimento naquilo que Jesus nos ensinou. É o próprio Cristo quem diz, João 14, 26, olha só o que Cristo diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora eu te faço uma pergunta: o que se fazem hoje dentro da igreja foi o que Jesus fez? Ou o que Jesus fez lá atrás se fazem hoje dentro da igreja? Não, não fazem, porque Jesus não rodava igual baiana de escola de samba. Jesus não pulava igual canguru australiano ou pipoca dentro de uma panela. Jesus não entregava, não mostrava trocentas revelações, ou falava em trocentas línguas. Não, Jesus não falava nada disso. Jesus não fazia campanha. Jesus não pregava só. Jesus não falava de prosperidade, não. Jesus teve 3 anos de ministério na terra. Ele falou muito mais em 3 anos de ministério. Ele falou muito mais do inferno do que propriamente do lugar de onde ele veio e para onde ele retornou após a sua ressurreição. E ele diz que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar de tudo quanto Jesus tinha feito, e nós daríamos continuidade, e veja bem, e maravilhas maiores que a dele, todos nós haveríamos de fazer. Mas cadê? Mas os discípulos chamados apóstolos, eles sim fizeram. Eles sim fizeram. Eles sim deram continuidade no legado de Jesus. Mas hoje, cadê o Evangelho de Cristo nas igrejas? Aonde está o Evangelho que Paulo deu continuidade do Evangelho de Cristo nas igrejas? Aonde está? Me responda. Se eu estiver errado, pode dizer que eu estou errado. Me mostre hoje aonde está a igreja de Atos dos Apóstolos. Meu Deus. O melhor desta terra não é o que esta terra produz. O melhor desta terra é o que desceu do céu. Enquanto Cristo aqui na terra, ele era o bem desta terra, era o melhor desta terra. Após a sua morte, ressurreição e ascensão, ele retornou na qualidade do seu Espírito. E nós temos hoje o Espírito Santo de Deus dando continuidade, sendo o melhor desta terra, o bem desta terra. Mas ninguém busca esse bem, este melhor. Porque através do Espírito Santo, nós podemos nos alimentar da palavra. A própria palavra de Deus, ela diz: crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento, a leitura e estudo da palavra de Deus. Graça é a revelação daquilo que eu e você possivelmente estaremos lendo e estudando. É como se o Espírito Santo de Deus estivesse nos transportando para aquela época no qual nós estamos lendo. O Espírito Santo nos direciona. O Espírito Santo, ele nos orienta.
O Espírito Santo, ele nos abraça. O Espírito Santo, quando já não temos mais lágrimas para chorar, ele chora ao meu e ao teu favor. Esse é o bem desta terra. Mas só que estão ensinando dentro das igrejas que o melhor desta terra é o que esta terra produz, é aquilo que os teus olhos podem ver e aquilo que a tua mão pode apalpar. É uma boa casa, é dinheiro, é um celular de última geração, é carro, é um bom casamento, é um marido bonito, uma mulher esbelta. São ganhos, conquistas, vitórias. É isso que hoje estão se pregando dentro das igrejas, ensinando dentro das igrejas como sendo o melhor desta terra. Mas não. O melhor desta terra não é o que esta terra produz, não é o que o homem produz ou o que o homem produziu ou o que o homem haverá de produzir. Porque o homem não produz o Espírito Santo, o homem não produziu o Espírito Santo, o homem nunca haverá de produzir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio. O melhor desta terra é o Espírito Santo de Deus. Meu Deus, a maioria esmagadora não tem o melhor desta terra. Melhor dizendo, perdão, a maioria esmagadora não tem o melhor do céu. Só tem esta terra. E você? A quem você tem buscado? Você tem buscado esta terra? Ou você tem buscado o melhor do céu? Quando você busca esta terra, você está buscando o que essa terra produz. Quando você busca o céu, você busca aquilo que veio do céu e que ainda está nesta terra, que em breve, mais uma vez, voltará para o lugar de onde ele veio. E você, líder cristão? Mais uma vez, vamos abrir um aspas. Pastor, bispo, evangelista, missionário, missionária, presbítero, diácono, diaconisa. O que você tem ensinado dentro da tua igreja? O que você tem pregado dentro da tua igreja? O que você tem pregado e ensinado para o teu povo, para as tuas ovelhas? Tem ensinado eles a colocarem o coração deles? Tem ensinado a tua igreja a colocar o coração dela nesta terra ou no céu? Cuidado! No livro de Mateus vai dizer que a quem muito for dado, muito haverá de ser cobrado. Todos nós que temos a responsabilidade de falar do Evangelho de Cristo, nós vamos ser cobrados. De que tipo de evangelho nós falamos? Pregamos, ensinamos ou ministramos? Qual tipo de palavra de evangelho eu e você nós temos pregado? Que melhor eu e você temos buscado? Que Jesus Cristo possa abençoar a sua vida. Que Jesus Cristo possa abençoar a sua casa. E que Ele possa lhe dar um ótimo final de semana. Deus abençoe a todos vós. Amém? Shalom Adonai.